Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A Embaixada do Brasil no Egito está acompanhando o caso do médico brasileiro preso no último fim de semana na cidade de Gizé, nos arredores do Cairo. Ele está sendo acusado de ofender uma vendedora com uma brincadeira que seria de cunho sexual. Nossa. Olha só a fibra toda ali dentro, vocês viram? Eles fazem, né, vocês viram todo o processo, sendo uma cerquinha. Vocês gostam mesmo é do... É? Esse vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações em todo o mundo e mostra a brincadeira que custou caro para o médico brasileiro. Que bom que o Dr. Victor está aqui conosco, cara. Eles gostam do bem. Em português, Victor Sorrentino faz brincadeiras de cunho sexual com a vendedora de uma loja de papiros no Egito, que não entende nada. A gravação gerou revolta em ativistas dos movimentos feministas de todo o mundo. É? Não. O Victor é... Ninguém de ferro. Dias depois, outro vídeo mostra Victor retornando à loja para pedir desculpas à mulher egípcia. Me desculpa, tá? Não fiz pra te ofender, eu fiz por causa da brincadeira. Como eu vi que tu era muito risonha, risonha é uma pessoa que ri muito, e tu tava brincando junto com a gente, eu acabei brincando. Não passa nada, entendi tudo isso, por isso não passa nada. Não estou triste, tudo bem, não te preocupa disso. Falando de verdade, de coração Sim, mesmo. sim. Porque eu espero que seja de coração e que tu aceite de coração. Entendi mesmo. tudo isso, não te preocupa, entendi tudo isso. Muito obrigado. De nada. Mas a retratação não foi suficiente e o brasileiro acabou sendo preso. Ele é acusado de assédio sexual e também de violar a santidade da vida privada da vítima. Por se tratar de um estrangeiro, o caso envolvendo o médico brasileiro pode ser julgado pela Justiça Civil daquele país. Mas ainda há o risco dele responder por agressão à religião da vítima. E nesse caso, o médico teria que ser julgado por um tribunal islâmico. Qualquer problema que venha a ocorrer, qualquer condenação, os julgados, eles vão ter que ser respeitados pela soberania do Egito, né? Você cometeu um crime no Egito, então a soberania ali vai ser respeitada, as leis do país vão ser respeitadas. Então, todo o processo penal ele vai seguir as normas do direito egípcio. Em 2018, um episódio semelhante também ganhou grande repercussão durante a Copa da Rússia. Um grupo de torcedores brasileiros cercou uma russa nas ruas de Moscou e cantou músicas de cunho sexual. A russa, sem entender nada, participou da aparente brincadeira. Os torcedores envolvidos foram reconhecidos e também tiveram que responder pela brincadeira. Alguns foram até demitidos de seus empregos. Um prejuízo que o médico brasileiro já está sentindo, como mostra esse outro vídeo que foi gravado pouco antes dele ser detido. Meu filho não ter dormido de noite, ficado choroso. Hoje a gente falou um pouquinho no vídeo, ele estava chorando. Ele nunca chora, meu filho. Ele nem sabe o que está acontecendo, nem entende. Ele só sabe uma coisa, que ele está com saudade do pai dele, né? Ele fica pedindo para ouvir minha voz. Tanto na sociedade brasileira quanto qualquer outra sociedade do mundo, a gente tem que respeitar o próximo. Não é porque você está num país estrangeiro que lá não há leis. A lei, ela existe em todos os ordenamentos jurídicos, ela tem que ser respeitada, os valores têm que ser respeitados. A Fiocruz deve começar neste mês a produção do ingrediente farmacêutico ativo da vacina contra a Covid-19. A estimativa é produzir cerca de 15 milhões de doses por mês. Após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca, que vai permitir a fabricação da vacina 100% nacional, já chegaram ao Brasil os bancos de células e de vírus, materiais essenciais para a produção da vacina. A estimativa da fundação é de que sejam produzidas por mês cerca de 15 milhões de doses do imunizante na fábrica de Biomanguinhos. Mas as primeiras doses 100% nacionais só devem ser entregues em outubro. Inicialmente, serão produzidos 2 lotes de pré-validação e 3 de validação, que vão passar por testes de comparabilidade pela AstraZeneca até alcançar a produção em larga escala. Também devem ser elaboradas as documentações necessárias à solicitação da alteração no registro da vacina junto à Anvisa. A Fundação também formalizou o contrato para a aquisição adicional de IFA importado para o processamento final
de mais de 50 milhões de doses para compor as entregas de vacina do segundo semestre. No total, já foram entregues 47 milhões de doses ao governo, incluindo 4 milhões de doses prontas da vacina do Instituto Serum da Índia. O sistema COVAX, criado para uma distribuição equitativa das vacinas anti-Covid, arrecadou 2 bilhões e 400 milhões de dólares adicionais, mas a falta de doses disponíveis continua a impedi-lo de operar em plena capacidade. Apesar da boa notícia, a falta de doses disponíveis continua a impedir o COVAX de operar em plena capacidade. O montante foi levantado durante uma cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacinação. O dinheiro vai permitir a obtenção de 1 bilhão e 800 milhões de doses para os países de baixa renda que participam do mecanismo. As doses que serão distribuídas em 2021 e no início de 2022 protegerão quase 30% dos adultos em 91 países pobres. A Índia receberá 20% das doses disponíveis em razão do seu tamanho. O montante arrecadado eleva o aporte total para a compra de vacinas a quase 9 bilhões e 600 milhões de dólares. Os doadores se comprometeram ainda a contribuir com mais de 775 milhões de dólares para a logística de distribuição dos imunizantes. A cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacina reuniu países, o setor privado e a sociedade civil. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou nesta semana que o Rio Negro atingiu o maior nível da história. A capital do Amazonas está em alerta. As enchentes geram controvérsias entre os danos causados na cidade turística, que construiu pontes para que os moradores circulem. Nós construímos passarelas para as pessoas transitarem e também se tornou uma atração turística na nossa cidade, porém, como o rio já atingiu a sua maior cota, nós estamos torcendo agora para que esse rio comece a baixar. Baixando o rio, a partir do momento que o rio começar a descer, nós já temos aqui programado, já compramos o kit higiene e o kit dormitório. Além disso, já estamos providenciando a sanitização e a limpeza de todas as áreas atingidas pela enchente. As inundações já tomam conta de diversas ruas da cidade e atrapalhou os planos destes turistas de São Paulo. A viagem estava marcada e a gente não esperava essa cheia toda, mas pra gente é até interessante, porque é uma coisa que em São Paulo a gente não tem uma coisa assim, um rio que de repente sobe tantos metros e fica uma parte do ano com tudo diferente, que modifica todo o cenário da cidade. Moradores relatam que a Defesa Civil havia prometido suporte, mas que nenhuma medida foi tomada. O pessoal da Defesa Civil vieram aí, prometeram que vinha fazer uma ponte e nunca vieram. E é assim, está esperando essa Defesa Civil vir, ou o auxílio família ou a ponte. Eu queria mesmo a ponte, ia fazer mesmo a ponte, que para a gente ficar andando tranquila, né? O fenômeno ocorre meses após a cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes enfrentar outra calamidade. A morte de dezenas de pessoas asfixiadas pela falta de cilindros de oxigênio nos hospitais durante a segunda onda de pandemia do novo coronavírus. E olha só, acordar mais cedo pode reduzir as chances de desenvolver depressão grave em mais de 20% dos casos. Um estudo publicado em revista científica apontou que acordar apenas 1 hora mais cedo pode reduzir em até 23% as chances de desenvolver depressão grave em pessoas com hábitos noturnos. A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade do Colorado, em Boulder, e do Centro de Pesquisa Biomédica e Genômica do Instituto Broadmead e Harvard, ambos dos Estados Unidos, para observar os efeitos dos hábitos relacionados ao sono com o risco de depressão. Os pesquisadores observaram a variação genética de 840 mil pessoas quando expostas a um fator específico, neste caso, a preferência por acordar mais cedo. Os resultados evidenciaram uma relação entre o ponto médio do sono e a depressão grave. Segundo eles, quanto mais tarde se dá o ponto médio do sono de um indivíduo, maiores as chances de ter os sintomas da doença. Assim, seria possível alcançar uma melhor qualidade de vida apenas com uma alteração: ir dormir e acordar mais cedo. Isso acontece porque, segundo eles, uma maior exposição à luz solar estimula hormônios que atuam diretamente sobre o nosso humor. O relacionamento com outras pessoas e a atividade física também colaboram com a redução da doença.
E você vai ver ainda nesta edição, a menos de 50 dias do início das Olimpíadas, 10 mil funcionários voluntários anunciaram que não vão mais trabalhar no evento. E ainda, superlarvas criadas em cativeiro são alternativa para o consumo de proteína entre humanos. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! Magnatas do setor imobiliário de Hong Kong anunciaram um sorteio para encorajar as pessoas a se vacinarem contra a Covid-19. O vencedor vai ganhar um apartamento no valor de $1.400.000, ou 7 milhões de reais. A população de Hong Kong, relutante a se vacinar contra o novo coronavírus, ganhou 1 milhão de motivos para levantar a manga da camisa e preparar o braço. Magnatas do setor imobiliário decidiram sortear um apartamento no valor de $1.400.000 para quem tomar a vacina. O felizardo vai ganhar um imóvel de 1 quarto no território que tem o metro quadrado mais caro do mundo. Além disso, o sorteio inclui outros prêmios, como 20 lotes de $100 mil de Hong Kong, equivalente a $12.800 americanos, na forma de voucher pré-pago ou cartão de crédito. Poderão participar do sorteio todos os residentes com 18 anos ou mais, inclusive com visto de trabalho, que receberam 2 doses da vacina contra a Covid-19. Apenas aqueles com status de residente permanente podem ganhar o primeiro prêmio, um apartamento de cerca de 40 metros quadrados. Será que o incentivo vai surtir o efeito desejado? Com certeza, porque sinto que as pessoas de Hong Kong são muito movidas por dinheiro. É uma maneira muito boa de fazer as pessoas se vacinarem. Hong Kong já tem vacinas suficientes para toda a sua população de 7 milhões e 500 mil pessoas, mas muitos estão relutantes e apenas 20% dos habitantes receberam a primeira dose até agora. Um século depois do massacre que atingiu a população negra de Tulsa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita histórica à cidade no estado de Oklahoma. Biden foi o primeiro presidente americano a discursar no local. 100 years and the first president to be here. 100 anos e o primeiro presidente a estar aqui durante todo esse tempo, nesse lugar, nesse terreno, para reconhecer a verdade do que aconteceu aqui. Por muito tempo, a história do que aconteceu aqui foi contada em silêncio, camuflada na escuridão. Mas só porque a história é silenciosa, não significa que não aconteceu. But just because history is silent, it doesn't mean that it did not take place. O democrata lembrou que os números do episódio, que de acordo com historiadores deixou cerca de 300 afro-americanos mortos e quase 10 mil desabrigados, foram ignorados por muitos anos. Nenhuma prisão da multidão foi feita, nenhuma contabilidade adequada dos mortos. O número de óbitos apresentado pelas autoridades locais era 36 pessoas. Apenas 36 pessoas. Com base em estudos, registros e relatos, a probabilidade é de que o número é muito maior, centenas. Biden tem amplo apoio entre os negros americanos, a quem prometeu um progresso legislativo após o grande movimento de conscientização antirracismo que se seguiu à morte de George Floyd por um policial branco no ano passado. Durante o discurso, o presidente anunciou medidas de ajuda financeira para afro-americanos com o objetivo de facilitar a compra de moradias ou a abertura de negócios. A menos de 50 dias do início das Olimpíadas, o comitê organizador tem um novo problema. 10 mil funcionários voluntários anunciaram que não trabalharão mais no evento. Dos 80 mil voluntários esperados para as Olimpíadas e Paralimpíadas, ao menos 10 mil já comunicaram que não irão trabalhar nos Jogos. Com um aumento constante no número de casos de Covid-19, uma média diária aproximada de 3 mil pessoas, o Japão tem intensificado as medidas restritivas no país.
Especialistas temem que as competições causem um colapso no sistema de saúde. Segundo as autoridades, o período emergencial deve se estender até 20 de junho e, até o momento, menos de 3% dos japoneses receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19. E olha só, o empresário haitiano tem uma alternativa para o consumo de proteína entre humanos. Superlarvas criadas em cativeiro. É isso mesmo. A proposta de base alimentar já foi aprovada em maio deste ano por 27 países da União Europeia. Você comeria larvas no jantar? O empresário Jassen Boabas espera que sim. Esse haitiano passou anos criando as chamadas superlarvas como forma de complementar a dieta dos cidadãos do Golfo. Os animais podem até gerar repulsa em alguns, mas de acordo com Boabas, têm alto teor de proteínas. Espero que essas minhocas estejam nos restaurantes no futuro. Minha ambição é que elas se tornem uma alimentação alternativa de sucesso para humanos, não só pássaros. Estima-se que milhões de pessoas já consomem cerca de 1.000 espécies de insetos na África, Ásia e América Latina. Com isso, aumentam os pedidos de comercialização do produto, que pode ajudar a prevenir deficiências de nutrientes. Eles são populares na cozinha tailandesa, por que não trazê-la para o Kuwait e fazer dela prato principal? Nos últimos 2 anos, criei 3 tipos de molho para esse tipo de comida. As superlarvas são consideradas alternativas sustentáveis para fontes alternativas de proteína. Em maio deste ano, 27 países da União Europeia chegaram a um acordo que permite a comercialização para consumo humano de alimentos à base de insetos, especialmente as larvas de farinha. Bom, eu dispenso essa proteína. Uma boa notícia agora para os apaixonados por games e brinquedos. A Nintendo anunciou nessa semana que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Olha só. Com a inauguração prevista para 2023 ou 2024, o museu vai ficar a poucos quilômetros do centro de Kyoto, onde está a sede da gigante japonesa dos videogames. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, o Museu Galeria Nintendo vai compartilhar a história do desenvolvimento de produtos e a filosofia da empresa com o público. Os visitantes também terão experiências interativas. A Nintendo começou a fabricar videogames em 1977, com o lançamento dos consoles domésticos TV Game 15 e TV Game 6. Seu primeiro grande sucesso mundial foi o console Famicom, lançado no Japão em 1983 e conhecida no exterior pela sigla NES Nintendo Entertainment System. Em março de 2021, Nintendo inaugurou a primeira área de entretenimento dedicada a seu universo, no enorme parque temático da Universal Japan Studio, em Osaka. E para encerrar essa edição, uma exposição icônica. O vestido de noiva da princesa Diana está sendo exibido ao público em Londres. O traje foi emprestado pelos filhos de Diana, os príncipes William e Harry. A mostra é realizada no Palácio de Kensington, em Londres. O vestido de tafetá de seda marfim foi um dos segredos mais bem guardados da história da moda e foi desenhado pela dupla Davi e Elizabeth Emanuel, na época tão jovens como Diana. Acho que o que é realmente especial sobre este vestido é que foi um dos primeiros vestidos de noiva real a falar sobre a moda contemporânea. Antes de Diana, os vestidos de noiva costumavam seguir um molde clássico e tradicional. E foi essa colaboração entre o Emanuel e uma Diana muito jovem, uma mulher muito fashion, que fez dos vestidos de noiva uma afirmação da moda, em vez de apenas uma espécie de vestimenta tradicional usada para uma ocasião. A peça passou a ser descrita como ousada e ganhou a atenção do mundo. O vestido possui uma cauda de pouco mais de 7,5 metros. A exposição exibe diversos itens da realeza britânica.
Diana era vista como uma espécie de subversiva em termos de moda. Abandonou ou suspendeu protocolos reais tradicionais, como o uso de luvas. A mãe de Harry e William raramente usava chapéus e se apresentava com calças em eventos noturnos. Modos pouco ou nada convencionais à realeza britânica. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau.